Você já ouviu alguém dizer que depois do diagnóstico de diabetes, a pessoa nunca mais poderá comer pão, panqueca, biscoito ou qualquer receita feita com farinha? Se já ouviu isso, preciso que você fique comigo pelos próximos minutos, porque essa é uma das maiores confusões que existem quando falamos de alimentação e controle da glicose. A verdade é que algumas farinhas realmente podem provocar grandes picos de açúcar no sangue. Mas isso não significa que todas as farinhas sejam iguais. Na prática, existem opções muito mais inteligentes que podem fazer parte da alimentação de quem vive com diabetes e que ajudam a manter a glicose muito mais estável. E o mais interessante é que muitas dessas opções já estão disponíveis em mercados, lojas de produtos naturais e até mesmo em algumas redes de supermercados comuns. Hoje eu vou mostrar as 5 melhores farinhas para quem tem diabetes. Vou explicar por que elas funcionam, quais são seus principais benefícios, como utilizá-las nas receitas do dia a dia e quais cuidados você deve ter para obter os melhores resultados. Mas antes de começar a lista, existe um conceito fundamental que você precisa entender. Imagine que o açúcar no sangue funciona como o nível da água dentro de um reservatório. Quando você consome um alimento que é absorvido muito rapidamente, é como abrir uma torneira enorme de uma só vez. A água sobe rapidamente e o organismo precisa agir depressa para controlar a situação. É exatamente isso que acontece quando consumimos alimentos com alto índice glicêmico. O índice glicêmico mede a velocidade com que os carboidratos de um alimento são transformados em glicose e entram na corrente sanguínea. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido ocorre essa elevação. A farinha de trigo refinada está entre os ingredientes que costumam gerar respostas glicêmicas mais rápidas. Isso acontece porque, durante o processo de refinamento, boa parte das fibras e nutrientes naturais do grão é removida. O resultado é um produto que o organismo absorve com facilidade e rapidez. Já as farinhas que veremos hoje possuem características completamente diferentes. Muitas delas são ricas em fibras, proteínas ou gorduras saudáveis. Esses componentes retardam a digestão e ajudam a evitar grandes oscilações da glicose. Vamos começar. Em quinto lugar está a farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa é produzida a partir de amêndoas moídas e possui uma composição muito diferente da farinha de trigo tradicional. Ela contém poucos carboidratos, boa quantidade de proteínas e uma concentração importante de gorduras saudáveis. Essa combinação faz com que seu impacto sobre a glicose seja muito menor quando comparado ao da farinha branca refinada. Outro benefício importante é a presença de magnésio. O magnésio participa de centenas de processos metabólicos dentro do organismo e está diretamente relacionado ao funcionamento adequado da insulina. Muitas pessoas com diabetes apresentam níveis insuficientes desse mineral, e alimentos ricos em magnésio podem contribuir para melhorar a resposta do organismo à insulina. Na prática, a farinha de amêndoa funciona muito bem em bolos, panquecas, biscoitos, tortas e até bases para pizza. Além disso, costuma proporcionar textura agradável e sabor suave, o que facilita bastante sua utilização no dia a dia. Agora vamos para o quarto lugar, a farinha de coco. Se existe uma palavra que define a farinha de coco, essa palavra é fibra. Ela é uma das farinhas mais ricas em fibras disponíveis atualmente. As fibras desempenham um papel extremamente importante para quem busca controlar melhor a glicose. Quando consumimos uma refeição rica em fibras, a digestão acontece de maneira mais lenta. Isso significa que a glicose entra na corrente sanguínea de forma gradual, sem aqueles aumentos bruscos que costumam preocupar tanto quem tem diabetes. Além disso, a farinha de coco possui um sabor naturalmente levemente adocicado. Isso pode ajudar a reduzir a necessidade de adoçantes em algumas receitas. No entanto, existe um detalhe importante. Ela absorve muito líquido. Por isso, receitas preparadas com farinha de coco normalmente exigem mais ovos, água, leite ou outros ingredientes líquidos. Quando utilizada corretamente, ela produz excelentes resultados em bolos, muffins, biscoitos e diversas receitas de forno. Agora chegamos ao terceiro lugar da nossa lista: a farinha de grão de bico.
Muitas pessoas ficam surpresas quando veem o grão de bico entre as melhores opções para quem tem diabetes. A razão é simples. Elas associam qualquer alimento que contém amido a um aumento inevitável da glicose. Mas a realidade é muito mais complexa. O grão de bico possui uma combinação extremamente interessante de proteínas, fibras e carboidratos de absorção mais lenta. As proteínas ajudam a prolongar a saciedade e retardam o processo digestivo. Já as fibras colaboram para reduzir a velocidade com que os carboidratos chegam à corrente sanguínea. Outro destaque é o chamado amido resistente. Esse tipo de carboidrato não se comporta da mesma forma que os carboidratos convencionais e tende a produzir respostas glicêmicas mais favoráveis. Na cozinha, a farinha de grão de bico é extremamente versátil. Pode ser utilizada em panquecas, tortas, pães, massas e diversas preparações salgadas. Além disso, costuma combinar muito bem com temperos e ingredientes naturais. Agora chegamos à farinha que costuma surpreender a maioria das pessoas. Em segundo lugar, está a farinha de linhaça. A linhaça é uma pequena semente que concentra uma quantidade impressionante de nutrientes. Quando transformada em farinha, torna-se uma ferramenta muito interessante para quem busca controlar a glicose. Seu primeiro diferencial é a enorme quantidade de fibras. Ao entrar em contato com a água, parte dessas fibras forma uma espécie de gel, que ajuda a desacelerar a absorção dos carboidratos. Isso significa que não apenas a própria linhaça tem baixo impacto glicêmico, mas ela também pode ajudar a reduzir a velocidade de absorção de outros alimentos consumidos na mesma refeição. Outro ponto importante são as lignanas. Esses compostos naturais vêm sendo estudados há anos, devido aos seus potenciais benefícios metabólicos. Além disso, a linhaça é uma excelente fonte de ômega 3 de origem vegetal. O ômega 3 está associado à saúde cardiovascular e ao combate de processos inflamatórios crônicos. Como pessoas com diabetes apresentam maior risco cardiovascular, esse benefício se torna ainda mais relevante. Uma forma simples de consumir farinha de linhaça é adicioná-la ao iogurte natural, vitaminas, mingaus ou receitas assadas. E finalmente chegamos ao primeiro lugar, a farinha de trigo sarraceno. Apesar do nome, ela não é produzida a partir do trigo tradicional. Na verdade, trata-se de uma semente naturalmente livre de glúten e com características nutricionais extremamente interessantes. O trigo sarraceno possui fibras, proteínas de boa qualidade e compostos que vêm despertando interesse crescente da comunidade científica. Seu impacto glicêmico costuma ser muito mais favorável do que o da farinha de trigo refinada. Além disso, sua composição ajuda a promover maior saciedade e melhor equilíbrio metabólico. Ele pode ser utilizado na preparação de panquecas, crepes, pães, massas e diversas receitas do dia a dia. Muitas pessoas gostam de combiná-lo com farinha de amêndoa para obter melhor textura e sabor. Agora vamos fazer um resumo rápido. Farinha de amêndoa, rica em gorduras saudáveis, proteínas e magnésio. Farinha de coco, excelente fonte de fibras e aliada da saciedade. Farinha de grão de bico, rica em proteínas, fibras e amido resistente. Farinha de linhaça, poderosa combinação de fibras, lignanas e ômega 3. Farinha de trigo sarraceno, baixo impacto glicêmico e perfil nutricional muito interessante. Antes de terminar, quero deixar 3 recomendações importantes. Primeira, não existe alimento milagroso. Mesmo as melhores farinhas devem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Segunda, faça mudanças gradualmente. Substituir uma farinha por vez costuma ser mais fácil e sustentável do que tentar mudar tudo de uma única vez. Terceira, mantenha sempre o acompanhamento médico e nutricional. As informações deste vídeo servem para educação e orientação geral, mas cada pessoa possui necessidades específicas. O diabetes não precisa significar o fim do prazer de comer. Com conhecimento, planejamento e escolhas inteligentes, é possível desfrutar de refeições saborosas enquanto cuida da saúde. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a enxergar as farinhas de uma forma completamente diferente. Se foi útil, compartilhe com alguém que também convive com diabetes.
E me conte nos comentários qual dessas farinhas você já conhecia e qual delas mais chamou sua atenção. Cuide bem da sua saúde e até o próximo vídeo.